Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos aí o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciando a manutenção da taxa básica de juros, a taxa Selic, em 2% ao ano. É uma decisão dentro do esperado, já havia sido inclusive sinalizada ali na reunião anterior do Copom. Como que você viu essa decisão, Fausto? Bem, como você mesmo disse, Glauco, era uma decisão esperada pelo mercado, esperada pelo conjunto dos analistas. O Copom já tinha mantido a ideia, né, já tinha sinalizado na última ata a possibilidade de manutenção e aberto alguma possibilidade de ter algum outro tipo de redução. Houve a opção pela manutenção, os 2% de certo modo mantém ainda a taxa básica de juros num patamar negativo, é uma taxa bastante baixa, perto da nossa história, mas coloca um conjunto de outros desafios. O primeiro é que nós precisamos assistir como vão acontecer as próximas reuniões e as próximas decisões do Copom, uma vez que você começa a verificar algum certo nível de pressão inflacionária. Não é uma pressão inflacionária que atinja a meta ou que possa comprometer, mas nós vamos ter que entender também um pouco como é que o Copom vai se comportar se você tiver algum tipo de aquecimento que puxe a inflação um pouco para cima. A outra questão, aí sim, que de certo modo impacta todos os brasileiros, e quando a gente discute taxa de juros, é até que ponto essa redução da taxa, essa taxa baixa, ela de fato está chegando ao conjunto dos trabalhadores, ao conjunto da população. A diferença entre a taxa básica de juros e a taxa operada no mercado, aí, em especial cartão de crédito, cheque especial, ainda é muito distante. De certo modo, há uma separação muito clara entre o que se cobra de juros no mercado e o que de alguma forma o governo tem pago, né, o Estado brasileiro paga na remuneração da sua dívida, e essa diferença, de certo modo, ela se transforma ali em lucro para o setor financeiro. Então nós temos que fazer um debate muito importante nesse nosso país em relação a como que se pode pagar taxas tão altas em relação a coisas tão básicas como cartão de crédito, cheque especial, e que de certo modo impactam a população, endividam uma parte importante da população, e na outra ponta também do próprio consumo, acaba reduzindo a possibilidade do crédito, a possibilidade de que o conjunto das famílias acessem de alguma forma um recurso importante para gerar economia. E esse é um ponto importante, né, Fausto? Porque mesmo com algumas medidas que em tese poderiam facilitar o acesso ao crédito, as pessoas não estão conseguindo acessar, na verdade, esse recurso. As pessoas, não só pessoas, mas como pequenas, micro, médias empresas também não conseguem. Quer dizer, existem recursos disponíveis, mas que não chegam na ponta. Isso dificulta ainda mais a retomada da atividade econômica no pós-pandemia e também durante esse período, não, Fausto? Não há dúvida, e neste momento que a gente vive, a questão do crédito ela é fundamental, em especial para as pequenas e médias empresas, uma vez que o retorno, né, à atividade, como a gente tem assistido na maior parte dos estados brasileiros, de alguma forma demanda capital de giro. Tem que lembrar que uma parte importante das empresas ficaram com a sua atividade fechada ou com a sua atividade em um ritmo muito, muito lento. E a retomada, de certo modo, ela de alguma forma ela necessita de você viabilizar pagamento de fornecedor, de você voltar a pagar as folhas de pagamento. Vamos lembrar que muitos trabalhadores estão voltando aí da redução de jornada, da suspensão do contrato de trabalho. Tudo isso, de alguma forma, vai colocar custos para o conjunto das empresas. Essas empresas precisam de ter, no mínimo, um colchão que possam, de certo modo, estartá-las, possam fazê-las voltar a funcionar com uma certa normalidade, e a gente assistir, sim, aí um retorno da economia para um grau possível de normalidade em meio à pandemia. Agora, isso só vai se fazer se você tiver crédito, em especial crédito barato, e para capital de giro, né? O que é capital de giro? É esse recurso que a empresa tem para viver o seu dia a dia. Não estamos nem falando ainda investimento, ou seja, um outro tipo de financiamento também fundamental.
é importante também do ponto de vista da ponta do consumidor, porque o crédito ele dinamiza alguns setores bastante importantes na geração de emprego, como é o caso da casa própria, né? Como é o caso da construção civil. Quando você consegue minimamente fazer com que o crédito circule e ele adentra determinados setores, como o da construção civil, o que você assiste é uma redução da taxa de desemprego, em especial nas camadas mais simples, né? Nos trabalhos mais objetivos ali, na mão de obra, que de certo modo tem mais dificuldade de ingressar no mercado em relação ao que a gente assistiu aí na economia em geral. Então é fundamental que a gente olhe para o crédito, é fundamental que tenha uma ação efetiva do Banco Central e do governo em relação ao destravamento do crédito, para que a gente possa minimamente pensar aí um segundo semestre, mas principalmente um 2021, uma taxa de crescimento maior do que está apontado nesse momento. E também é necessário ter um planejamento um pouco mais amplo, né, Fausto? Porque às vezes a gente pensa, poxa, o cidadão ali tem um pequeno comércio, uma pequena empresa, cujo principal cliente, por exemplo, são os aposentados. E aí vem o governo e fala de congelar benefícios e pensões. A pessoa pensa, eu vou contrair um empréstimo para fazer um investimento se o meu principal cliente aqui vai ser afetado? Isso vale para, estou dando um exemplo aqui, uma ilustração, mas vale, na verdade, para quase todos os ramos da atividade econômica, porque a gente vê aí o governo não tendo um planejamento, anunciando medidas voltando atrás, dizendo que vai fazer tal coisa, mas não faz na prática. Às vezes até a gente fica aliviado por não tentar fazer, mas essa falta de planejamento afeta também toda a expectativa desse setor produtivo brasileiro. Sem dúvida, em especial porque a expectativa de futuro é que, de certo modo, move as decisões dos agentes econômicos, né? Em especial o conjunto de empresários, em especial aquele que tem o seu recurso guardado hoje e quer colocar ele para circular. Uma das questões, quando você tem uma taxa de juros baixa, é que as pessoas e as empresas, em vez de deixar o seu recurso parado, né, numa aplicação, ele tende a buscar ativos que trazem maior taxa de retorno para ele. Isso significa que ele começa a colocar esse dinheiro que muitas vezes está aplicado no Tesouro, está aplicado em título público, está aplicado na dívida pública, ele começa a colocar esse recurso na economia real. Esse recurso que ele volta a colocar na economia real faz a economia girar, a economia circular, e aí você vai voltando, você vai impulsionando o crescimento. O problema é que, para isso, o sujeito tem que estar convencido que as coisas estão melhorando. Ele precisa estar convencido que num espaço de tempo X, né, num determinado espaço de tempo, a gente vai assistir a economia voltando, o risco dele, né, nesse investimento reduzindo e a possibilidade dele ter ganhos colocados. Nós estamos num momento hoje em que isso não é real, né? A gente ainda vive uma pandemia, a gente vive um número de mortes muito próximos a 1.000 ainda por dia, o que coloca para a gente bastante dúvida em relação a esse futuro. E os atores econômicos ainda estão bastante restritos, ainda estão esperando para ver o que acontece. Então, muitas vezes, diversas dessas empresas, diversos desses investidores, preferem deixar o seu recurso, muitas vezes recebendo abaixo da inflação, mas muito mais para tentar bancar algum tipo de segurança e não perder dinheiro. Este é o movimento que nós estamos assistindo hoje. O governo não inspira essa confiança, a gente não sabe direito para onde as coisas vão, em especial a aposta que vai ser feita para o ano que vem. De alguma forma, o governo aposta numa coisa muito ainda etérea, né? E dependendo muito do Congresso, porque a aposta dele é sempre as reformas, e reformas que cada vez mais tiram direito dos trabalhadores em geral, que de alguma forma contempla o mercado, mas não contempla aquele que de fato interessa, que é o consumidor, que é aquela pessoa que vai lá, de certo modo, na sua compra, na reforma da sua casa, de verdade fazer a economia girar. Acho que esse é um desafio colocado agora, e não é um desafio deste governo, é um desafio da sociedade como um todo, mas que o atual governo não tem colaborado do ponto de vista da gente caminhar para frente, né? As expectativas basicamente ficam congeladas, há uma pseudo-normalidade que na verdade não se efetiva e que a gente precisa olhar agora para frente e pensar como é que a gente pode, de alguma forma, lidar primeiro com uma taxa de desemprego tão alta como a que nós estamos, como é que nós vamos gerar trabalho, como é que nós vamos gerar renda, e vamos lembrar
Esse é o primeiro mês que a gente vai assistir aí a redução do abono emergencial à metade, né? E muito provavelmente com uma quantidade bastante grande de pessoas que iriam receber vão deixar de receber. A estimativa é que mais de 6 milhões de pessoas que recebiam abono vão deixar de receber agora. E os que vão receber pela metade. Isso também vai tirar recursos da economia, em especial das regiões mais pobres e das periferias das grandes cidades. Então, este é um desafio para a gente assistir aí no segundo semestre, de como é que a economia vai se comportar, mas a economia se comportando, né, Glauco? Na verdade, nós estamos falando da vida real das pessoas, nós estamos falando da compra do arroz, da compra do feijão, nós estamos falando ali do emprego que garante minimamente o conjunto ali da sobrevivência das famílias, tudo isso está colocado para nós como desafio nesse semestre. É verdade, não são só números, né? A própria sobrevivência das famílias que está em jogo. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.